Quer saber como melhorar a relação pais e filhos durante essa quarentena? Então fica aqui com a gente que eu vou conversar agora com a psicóloga Patrícia Mota, exatamente para trazer orientações e muitas dicas para você que é pai, para você que é mãe e que está enfrentando alguns probleminhas. É só um pouquinho de ajuste para que essa quarentena comece a transcorrer da melhor maneira, né? Quem já está tudo bem, acompanha também que vai ficar melhor ainda. Bom dia, Paty, tudo bom? Olá, bom dia, Juliana. Então, muito obrigada, né, pelo convite, muito agradecida de estar aqui para falar sobre as crianças, né, que eu adoro, você sabe que eu gosto do tema, e me sinto muito feliz de estar aqui para conversarmos sobre isso. E assim, esse tempo que a gente está vivendo, é preciso falar, é preciso conversar, é preciso abrir os ouvidos e o coração, né, Paty? Porque não está sendo fácil, não está sendo fácil para as crianças, nem muito menos para os adultos. Mas como é que você começaria aí a trazer essas orientações para quem quer afinar essa relação de pais e filhos durante a quarentena? Então, foi o que você falou, muitas pessoas, né, já estão, todo mundo está vivendo isso já há bastante tempo, né, então já tentaram várias formas e conseguiram encontrar bons recursos, com certeza, né, já faz um tempinho que nós estamos vivendo essa situação, mas a ideia de melhorar tem a ver com falar um pouco para os pais, né, a minha ideia aqui também é cuidar um pouco de vocês nesse período, porque é um período que é muito diferente para todo mundo, um período muito novo, um período de muitas dúvidas, né, e incertezas do porvir, do que vai acontecer. Então, é muito importante que nós, adultos, os pais, estejam trazendo dinâmicas e situações de tranquilidade para o dia a dia, do tipo não assistir noticiários com muita frequência, evitar mesmo que isso fique ligado dentro de casa o tempo todo, não só porque para vocês não é bom, mas para os meninos de jeito nenhum vai ser bom, porque fica, né, muita informação de tensão e de situações tristes acontecendo, que se a gente não dá conta, imagina eles, né? Não conseguem dar conta também. Então é muito importante que vocês cuidem de vocês, cuidem de uma regularidade de exercício, cuidem de estar tendo tempo para vocês também nesse período, né, da quarentena, porque com os meninos dentro de casa é claro que eles solicitam mais, chamam mais, convocam mais, mas é muito fundamental que vocês tenham o tempo de vocês, consigam ter um momento em que você lê um livro, que, né, o casal assista um filme, ou se está com todo mundo na família, se tem família com vovô, vovó morando junto, que tenham um tempo para que essa família faça programações de adulto, né? E a criança vá aos poucos entendendo que aquele tempo é o seu tempo. Isso ajuda vocês a passarem por isso também de uma forma mais saudável, né? Não dá para ficar debruçado na criança o tempo todo e depois entrar em esgotamento na relação, né? Que a paciência vai lá pro, né, pro fim do bolso e ninguém mais fica paciente. É porque assim, não é o natural, né? Aí no início da quarentena, como você falou, todo mundo já ajustou, teve vários sites dando dicas o que fazer para passar o tempo. Mas aí esse pai e essa mãe precisa trabalhar também, muitos estão trabalhando em casa. Como é que faz para esse Uhum, momento do trabalho, na hora que você está trabalhando, você precisa focar naquilo ali, precisa do trabalho, né? E a criança ela está uhum. ali chamando, querendo a sua presença. Como é que faz para mostrar para ela que aquele momento do trabalho do pai, aquele momento do trabalho da mãe também é importante e ela precisa dar esse espaço? Sim, então, outro ponto, né, para falar do adulto, nesse lugar, o adulto vai precisar da rotina, né, em alguma medida, principalmente para quem está fazendo home office, e ter conversas com a criança sobre isso, né, então é muito bom se o grupo, se vocês sentam, né, em conjunto, para conversar com a criança, para, num momento de troca, cada um fale um pouco de como está se sentindo, é claro que o adulto precisa mensurar, né, o que vai dizer, para não falar coisas além do que uma criança, um pré-adolescente, adolescente consiga abarcar, porque trazer assuntos financeiros, assuntos de inseguranças materiais gera muita angústia, principalmente em pré-adolescentes e adolescentes, porque eles não sabem como resolver isso e acaba vendo vocês, adultos, passando por uma situação de insegurança, de instabilidade, né, que angustia mais ainda eles. Se nós ficamos angustiados, eles mais ainda, porque eles definitivamente não têm potencial para resolver, né, para ser uma pessoa que intervenha nisso. Então é importante que os adultos tenham redes de contato, familiares, amigos, para que vocês possam compartilhar esses assuntos que não dá para compartilhar com os filhos. Então esses momentos de conversa em família é para fazer os acordos mesmo, os acordos da semana, os acordos do dia seguinte, porque nós estamos vivendo uma situação que é aquela história, a ansiedade, ela é tão
invasiva quanto um vírus, né? Ela é tão perniciosa quanto um vírus. Ela contagia o ambiente, contagia a casa. Então, nós adultos precisamos estar vivendo um dia de cada vez, né? Nós não sabemos fazer planos para o dia seguinte, não planos para a semana que vem, né? A gente sabe que precisa ser assim. Então, o dia seguinte, como vai ser? E focar na atenção dos meninos. E atenção no sentido de fazer pequenas conversas e organizar o dia. Então, se você está trabalhando e seu filho precisa ficar na televisão, ou se você está trabalhando e o seu filho vai ficar jogando alguma coisa que seja, esse não é o problema da questão, né? O problema é a criança perceber que você, por alguns momentos, pausa o seu trabalho, se for possível, né? De 2 em 2 horas você faz uma pausa, você vai lá, senta com a criança, compartilha a atenção, faz alguma coisa junto, e depois dali você precisa e fazer o almoço, por exemplo, e você vai fazer o almoço e depois você volta e compartilha com a criança um tempo. Então é importante a criança perceber que ela está em casa com você e que ela tem, de fato, uma qualidade de companhia, porque muitas vezes a criança faz a TV de companhia, faz o videogame de companhia, faz, né, essas atividades eletrônicas de companhia, e não é a companhia desses instrumentos que vai preencher uma relação de qualidade com a criança. O que preenche uma relação de qualidade é, de fato, a presença desses adultos na troca, né? Isso é fundamental para esse período. Então, você precisa que a criança fique ali absorvida um pouco com a TV, porque você está ocupado trabalhando. É importante que ela tenha alguma coisa para fazer, que pode ser também uma leitura, né? A criança pode estar lendo alguma coisa, pode estar, depois da leitura, desenhando, você pode estar combinando de ler um livro junto com seu filho, e depois vocês param para discutir e falar sobre o livro que estão lendo. Enfim, alguns recursos que também não seja só a TV, mas que você faça uma variedade, principalmente para a criança pequena se associar com desenho, se associar com um pequeno resumo, se associar com, do desenho, contar uma história do que aquele desenho está contando, e você desenhar aquilo que o desenho mostrou, ajuda a criança a desligar um pouco da TV naquela hora, porque vai ser um momento de produzir alguma coisa concreta sobre aquilo que está sendo assistido. Então, são algumas coisas que podem ajudar nesse momento. Agora, sempre com uma conversa para fazer os combinados, né? Nossa semana é assim, o dia de amanhã a mamãe vai trabalhar, a mamãe vai trabalhar pela parte da manhã amanhã, e nesse trabalho a mamãe vai ficar um pouco ocupada. Veja o que você pode fazer, o que a gente pode ter de ideia para você fazer na sua manhã, enfim. E sempre dando esse apoio, porque é importante os pais entenderem que qualquer criança, e aí quando eu falo criança, pré-adolescente, adolescente, nesse período, precisam muito do apoio. E o apoio que nós podemos dar hoje é presença. Né? Presença, de estar ali junto, realmente fazendo trocas de qualidade, entendeu? Acho que por aí dá certo. Ótimo. Agora, aquela mãe, aquele pai que realmente está passando por dificuldades consigo mesmo nessa quarentena, seja a TPM, seja a ansiedade, seja o medo do futuro, a questão financeira, como você bem falou. É para omitir isso da criança ou é para tentar passar isso de uma maneira, de uma linguagem que ela entenda? Como é que os pais eles devem se portar, né? Porque também não pode, eu acredito, né? O pai e a mãe bancarem uma de super-herói, né? E por dentro estarem estraçalhados. Como angustiados, é que faz? Né? É importante, sim, ter um momento em que você transmita à criança que está havendo algo, né, com você, que você está se sentindo ansioso, um pouco preocupado, né? O cuidado que o adulto tem que ter é de não se estender nos detalhes, porque, como eu disse, a criança, quando escuta muitos detalhes de informação que elas não conseguem resolver, o sentimento de impotência é muito grande. Se nós sentimos, eles com certeza sentem, né? Então é importante que a gente consiga fazer um diálogo que promova para que eles também falem, né? O que eles sentem, como eles estão, né? Por isso que essas conversas, às vezes, semanais entre família é bom, para que haja esse ciclo, né, de diálogo. A mamãe essa semana ficou um pouco preocupada com isso, mas deu super certo, a gente conseguiu resolver. Ou se num dia você não está bem naquele dia, é importante você dizer, criança, hoje a mamãe não está muito bem, se puder fazer menos barulho, melhor. Ela entrar em contato com esses estados emocionais, porque nós transitamos neles, né, o tempo todo. A gente transita na raiva, na alegria, no medo, na tristeza. E não tem problema nenhum a criança perceber que você, além de estar consciente de como você está sentindo, você está falando a ela que você está passando por um período que está precisando de um pouquinho mais de reclusão e que depois, em algum momento, você se retorna para ela ou retoma o contato com ela de uma forma no momento em que você esteja se sentindo melhor. Porque ajuda a criança a perceber que você está precisando daquele tempo, né? Mas eu só acho que o cuidado é de não contar muitas coisas, falar coisas que realmente vão gerar mais angústia para a criança do que
tranquilidade, né, para lidar com esse momento, entendeu? Acho que isso é bem importante. Verdade, Patrícia. Uma das queixas Ah, principais de mães é com relação à exposição à tela. Televisão e principalmente o uhum. celular, as crianças estão ficando muito tempo nesses equipamentos eletrônicos. Isso pode aí Sim, sim. comprometer a saúde delas e comprometer essa relação entre pais e filhos em casa. Sim, então, tudo é importante que a rotina ela seja flexível, né? Hoje não dá para a gente impor uma rotina como antes, né? Horário de escola, horário para isso, horário para aquilo. Até porque também não é saudável a criança ter mil coisas para fazer durante o dia. Ela precisa também da casa, de entrar em contato com os próprios brinquedos, de relaxar no seu ambiente, né? Sem dúvida. Mas ela está dentro do ambiente dela, que é um ambiente de relaxamento, mas que agora virou um ambiente também de cumprir tarefas, né? Cumprir principalmente compromissos escolares, estudar. Então, criar na rotina da criança o máximo que vocês consigam, introduzir ela dentro da rotina de casa. Então, a gente está num período para que nós, adultos, pais, estejamos internamente prontos para trabalhar paciência em nós e neles, né? Para trabalhar resiliência, né? Em nós e neles, para trabalhar a cooperação em nós e neles. Então, assim, é como colocar isso dentro de casa como uma prática para essa rotina. Porque aí vai se ter o tempo da TV, vai se ter o tempo do jogo do videogame, vai se ter o tempo, né, de cada coisa, e vai se ter o tempo de leitura, vai ter esse tempo de conversar, vai ter esse tempo de brincar com algum brinquedo, da família jogar um jogo, principalmente jogo de tabuleiro é ótimo. E assim, lembrar para os pais que toda brincadeira tem regra. Toda brincadeira, seja um jogo, ou seja brinquedo de carrinho, de boneca, que seja, a criança ela institui uma regra na brincadeira. E a regra é maravilhoso dentro da brincadeira porque facilita o trato da relação entre pais e Uhum. filhos. Então, quando pai e filho brincam, né, quando a criança percebe que tem esse espaço dela fazer em algum momento do dia a regra ser a dela, ela se sente super mais tranquila de atender a sua demanda de regra, que é um banho, que é um almoço, que é isso. Então, é muito importante essa troca da brincadeira porque a brincadeira faz com que a criança sinta que você transita nesse universo dela e que ali é ela que dita as regras. Salvo um jogo. Quando é um jogo, as regras são do jogo, né? Uma criança mais velha, ela vai seguir as regras do jogo. E aí, nesse momento de seguir a regra do jogo, ela também sabe que pode ganhar e pode perder. Então, é importante a gente também não facilitar para que a criança ganhe, num jogo de tabuleiro, por exemplo, porque a gente não está trabalhando com ela resolução de conflito, resiliência e frustração, né? Trabalhando ela lidar com essas, com essas situações e ter o up emocional para saber lidar com isso, né, na vida. Então, é importante a gente criar essas rotinas. Então, o eletrônico, ele tem limites, né? Então, a criança mais velha um pouco, se ela ficar uma hora usando eletrônico, tá ok. Se uma criança fica 2 horas vendo televisão, tá ok. Uma criança menor, 30 minutos, 15, 20 no máximo, Uhum. tá ok. Mas sempre intercalando com atividades em que ela interaja com o outro, que ela converse, que ela faça alguma coisa. De novo, eu vou repetir, esses objetos, eles não podem virar a companhia da criança. Né? Muitas vezes a gente usa como recurso porque nós estamos ocupados, mas a gente pode entrar no meio disso para mostrar que a referência de companhia somos nós, né? Não é a TV, não é, né, o joguinho do videogame, não é? Então é importante esse momento, sabe? Sim, da gente lembrar disso. Isso, tem muitas mães, inclusive, que relataram aqui falando Ah, que durante a hora que está fazendo os trabalhos domésticos em casa, né, fazendo o almoço, arrumando a casa, ou na hora que precisa trabalhar em home office, o aham. recurso é esse, é deixar no celular ou deixar na frente da TV. Uhum. Que Pode outras deixar no alternativas celular, o poderiam jeito. ser aplicadas aí nesse momento, né? Então, outros momentos, outras coisas que podem ser aplicadas. Pode ser aplicado associar o momento do celular ou o momento da TV com alguma atividade que a criança vá produzir alguma coisa depois sobre aquilo, né? Você pode fazer acordos mesmo. Vamos combinar? Eu sei que você gosta muito desse desenho, vamos olhar para isso. Ou você pode, nessa hora que é a TV, intercalar com alguma atividade que seja física, por exemplo. Né? Vamos introduzir aqui uma atividade, tem alguns canais no YouTube que tem essas atividades físicas. Ou você pode fazer junto, mas se você não está com tempo para fazer aquilo naquele momento, a criança pode estar acompanhando algo saudável, em que ela interaja com aquilo ali, mas que ela movimente o corpo, por exemplo.
pode ser uma aula de dança, por exemplo, né? Se não for atrapalhar o som do seu trabalho, por exemplo, Uhum. mas pode ser algo que ela fique ali, né, de certa forma, se mexendo, interagindo de outro jeito. E você pode organizar isso com a criança durante o dia. Se são 4 horas que você fica trabalhando, você pode combinar com ela. O que nós faríamos? O que você faria na primeira hora? Vamos combinar isso, isso, isso. Aí Uhum. aqui nessa hora. É sempre bom a primeira hora não ser a televisão, né? Porque ajuda, que depois para tirar da televisão é mais difícil, né? Então, assim, é sempre bom a primeira hora ser qualquer outra coisa, ser uma leitura para depois desenhar, ou ser ou brincar com os próprios brinquedos, ou ser alguma coisa que a criança produza, né? Pode ser material reciclável, que são maravilhosos também para a criança produzir coisas, e você procurar links que tenham esses materiais e ter o material em casa para ela poder fazer alguma coisa que seja interessante para ela, mas alguma coisa que não seja só ficar na TV. E aí depois você pode entrar na televisão e essa televisão ela entrar, como eu disse, com essas pausas, né? Alguém da família ir lá, fazer contato durante 30 minutos, um tempo, porque a qualidade agora vai ser muito importante. Qualidade com criança é sem uso de celular, principalmente. Então, o adulto, quando se dispõe a estar com a criança num momento desse, é muito importante ela perceber que você está com ela e que havendo uma troca ali inteira, que você não está mexendo no telefone, que você não está mexendo no seu material de trabalho, ela precisa perceber que você está ali, né, inteiro. Então, é importante você fazer esse contato inteiro, porque a qualidade, ela ganha, assim, 1000 pontos, né, dentro dessa Uhum. relação de convivência, e ajuda bastante. Patrícia, tem um jogo do celular que chama Free Fire. Eu Ah, acho que esse jogo tá assim, é a febre do momento e as crianças, elas se encontram ali. Então, assim, é como se elas estivessem num clube de futebol, num campo de futebol, e tá todo mundo junto, e eu tô aqui na sala e começo a ouvir a voz dos amiguinhos da escola, e é ali onde eles se encontram. Mas tem muita ah, gente que está exagerando na dose. Esse momento de uhum. encontro é permitido, ou também é bom que seja controlado o tempo que eles ficam aí nesse jogo? É bem saudável, né? Eles encontraram uma forma de se encontrar, né? Ainda mais os mais novos, os pré-adolescentes, né? Adolescente e pré-adolescente, né, se organiza e se sentem equilibrados socialmente no convívio social com os amigos, já não é mais com os pais, né? Então é Uhum. bom eles terem esse contato, sim. É melhor ainda se um dos pais entra, né, na brincadeira. Eu acho que você relatou essa experiência na sua casa, né, que Isso. seu marido, para cuidar de com quem ele está jogando, eu vou entrar, e ele entrou na brincadeira. Então é muito bom ter um adulto que possa participar, porque estimula, né, os meninos a entrarem, e as crianças também se sentem bem de ter um adulto, né, por perto ali participando. Então, quantos mais pais puderem entrar, melhor. Agora, o tempo, ele sempre é importante. O tempo de uma atividade de videogame ou de jogos é importante que dure, sei lá, 1 hora, e que se todas as pessoas da família, né, eu estou dizendo assim, as famílias dos meninos que estão jogando, todas vocês combinarem, né, por trás, que vamos fazer uma pausa daqui a 1 hora, e todo mundo levanta, eles não vão ter como ficar jogando Não sozinho, né? tem Então com vai quem todo mundo jogar. levantar, vai todo mundo fazer alguma coisa em casa, vão passar 30 minutos fora do jogo, vão produzir alguma coisa. Isso é um acordo entre vocês, mães, né? Que vocês já podem introduzir e conversar com os meninos, e eles entram nessa jornada, porque os meninos, eles necessitam, na verdade, eles clamam muito por alguém que os leve, né? Por alguém que os conduzam, né? Às vezes a gente acha que eles têm maturidade suficiente ou que eles já deveriam saber fazer tal coisa, mas nós somos as pessoas que vamos introduzir esse aprender a fazer algumas coisas, né? Aprender pausas em coisas que a gente gosta muito, porque senão a gente exagera. Então introduzam, né? A gente ter esse cuidado de perceber que muitas coisas partem da nossa forma. Sobre isso, até um assunto importante que eu ia pulando, é do acordo parental. É importante que os pais eles tenham acordos na rotina dos meninos, para que um diga uma coisa e o outro diga outra, entende? Para que Uhum. a criança não fique perdida sem saber, bom, a quem eu atendo agora, né? Então é muito importante que os adultos conversem em particular, que os adultos façam os combinados da rotina, aquilo que está dando certo numa semana, aquilo que não deu certo nessa semana, o que nós vamos rever com os meninos, e ter um grupo que se sente, pode ser os pais, pode ser os familiares, se a criança mora com mais gente, mas ter nesse momento de conversa, fazer os acordos da próxima semana,
entende? E vendo como é que isso vai se configurando. E não achar que a criança já está pronta, né? Por mais que ela esteja vivendo todo esse tempo com vocês, tem criança que pode ser que a partir de agora solicite ou sinta a necessidade de um apoio presencial para fazer a atividade da escola, por exemplo, né? Tem muitas crianças que já estão esgotadas, já estão cansadas, já estão achando uma chatice ter que assistir aquela aula que não tem os amigos. Eles gostam da aula que tem os amigos, mas a que não tem os amigos já vira uma obrigação. Então, muitas vezes eles podem convocar a presença de vocês. Então, fiquem ali. E essa convocação pode ser não chamando, tipo, mãe, vem pra cá, não. Mas pode ser não fazendo, não acompanhando, deixando a aula ou ficar reclamando. Então, façam uma presença física, fiquem próximos se for possível. Ou se você está trabalhando, por exemplo, seu filho pode ficar na sua frente, do outro lado da mesa, né, fazendo a tarefa dele, é uma troca, você está ocupada com sua tarefa e ele vai estar ocupado com a tarefa dele, entendeu? Então, são momentos que vão ajudando, né, a criança a perceber que está todo mundo trabalhando na sua coisa específica, no caso, vocês no trabalho e ele na tarefa, mas ser um momento conjunto, porque nessa hora, Juliana, o que a gente precisa mesmo é promover o apoio entre as pessoas que convivem juntas. Entende? Então, assim, essa coisa da criança perceber que um está cooperando com o outro, que um está apoiando o outro, que está todo mundo ali passando pela mesma situação. Então, é todo mundo ali fazendo, né, o movimento acontecer da melhor forma possível, porque ninguém sabe a fórmula para o que a gente está vivendo, ninguém nunca viveu, né? Então, assim, a gente não sabe a fórmula disso. Então, a gente só vai saber mesmo se dispondo a fazer juntos. Então, acho que esse fazer junto é como ir para a cozinha junto, cozinhar, ter ideia de culinária, sabe? Colocar a criança para cozinhar alguma coisa, ver uma receita que você achou legal, vamos fazer, vamos anotar, vamos deixar aqui registrado. Isso já está trabalhando medidas, né? Porque receita trabalha com quantidades de xícaras e, né, já trabalha em conceitos matemáticos e já trabalha na linguagem quando a criança vai escrever uma lista de supermercado, uma lista de compras, uma lista das receitas para aquela coisa. Pode ter esse momento, né, com culinária, esse momento culinário é bem legal, eles gostam. Tudo isso vai afastando eles também desse ambiente eletrônico o tempo todo. Né, isso ajuda muito também, né, na rotina. E fortalece essa cooperação, né, que eu acho que isso aqui é o essencial mesmo. Patrícia, agora aquelas famílias que têm 3 crianças, que não estão aí, não seguem a mesma rotina da escola, como é que faz para ajustar? E essa mãe muitas vezes termina esgotada, né? Porque tem que fazer a tarefa com um, tem que fazer a tarefa com o outro. Tiveram várias mães falando exatamente isso aqui no nosso Instagram. Então, qual o conselho, o que é que você orienta aí para conseguir organizar essa rotina com os filhos diferentes? Né, ter 3 filhos, né, demanda muito de todo mundo. Então, assim, é importante ter sempre uma pessoa a mais para colaborar. Essa pessoa a mais, quando o pai, por exemplo, se ele não está em casa o tempo todo, e ele, quando está, ele ser uma pessoa ativa, né, dentro do processo, porque é muito importante a participação, porque a mãe, ela se esgota, de fato, porque tem que dar atenção, né, para 3 demandas, às vezes, idades diferentes, né, tarefas e horários diferentes. Então, é muito, muito importante ter um colaborador, né? Se esse colaborador não tem, ou mesmo tendo colaborador, eu de novo volto para a questão do diálogo, né? O momento da conversa, o momento de como nós vamos organizar a nossa semana, como nós vamos fazer, né? Talvez cada um, né, poder, dentro dessa conversa, a criança falar, é importante que a criança fale, né, na hora do diálogo, porque senão a gente faz uma preleção, fala, e a criança fica ali só olhando e não absorve, né, o conteúdo. Então, quando ela fala, ela toma consciência, ela está ali ouvindo, né, e participando conscientemente do processo, ela se responsabiliza também pelos combinados. Então, tem 3 filhos, por exemplo, Gabriela, Matheus e Rafael, aí Gabriela faz a tarefa no horário, Rafael faz em outro, Gabriel faz em outro. É importante que nesse acordo vocês combinem o que cada um pode estar fazendo na hora que a mãe vai estar ocupada com a tarefa de um deles, né? Para que eles consigam combinar juntos, eu vou estar ocupado fazendo isso, e aí desenha aquilo que vai estar fazendo, ou se é mais velho, escreve com tópicos aquilo que vai estar fazendo, para ter dentro do quarto, estampado em algum lugar, porque caso a mãe esteja, por exemplo, com Gabriela dando atenção, aí vem Matheus para pedir alguma coisa, a mãe lembrar, Matheus, lembra lá aquele combinado que a gente fez? Vai lá dar uma olhadinha para ver o que foi que mamãe escreveu o que você combinou e desenhou comigo lá no seu papel do que você vai ficar fazendo, e aí isso... A criança vai lá e olha e dá aquele tempinho. É um processo que vai ser feito
no passo a passo, a gente precisa ser persistente, né? Porque como a gente já está alguns dias já vivendo uma situação de todo mundo fazendo tudo, né? Numa situação bem estressante nova, a gente, adulto, precisa ser persistente para insistir, porque a criança testa também, né? Eles entram para fazer os famosos testes, para ver se realmente está valendo aquele combinado daquele desenho. Eu vou lá perguntar vou lá chamar minha mãe, né? Na hora da tarefa da Gabriela, vou lá chamar minha mãe para ver se realmente isso vai funcionar. E aí é importante que a gente lembre, lembra que a gente combinou? Vai lá olhar, você combinou que nesse horário você estaria fazendo isso, isso, isso e isso. E aí a criança, ela vai internalizando, né? As crianças, elas socialmente, moralmente, no desenvolvimento da personalidade moral, elas sentem muita vontade de fazer parte das regras. Essa que é a realidade, né? Então, assim, elas sentem isso, elas clamam a gente. Quando são crianças que estão com problemas de limites, eles clamam por essa contenção o tempo todo, né? A gente clamam por alguém que me pare, por favor, né? E eles ficam tentando, né? Então, assim, é importante porque eles naturalmente vivem um sentimento muito aberto para seguir aquilo que é proposto. Mas nós adultos precisamos entender que seguir o que é proposto não é ser um adulto que só apareça para brigar, para reclamar, você está entendendo? Ser um adulto que só apareça para dar ordens o tempo todo, ou estressado, ou irritado. Tudo isso é construído, né? Tudo isso é construído com diálogos, a criança entender que você é o pai, que você é a mãe, que você é o avô, que você é a avó, e ela compreender que isso vai ser feito com a paciência que nós precisamos, né, exercer. Se a gente não está com paciência, é melhor se afastar naquele momento, ir lá no banheiro, respirar, tomar um banho se for preciso, entendeu? Para recarregar a bateria e depois volta e interfere, porque a gente não cria o filho em um dia. A gente tem aí um bom tempo para poder fazer essa pessoa, né, se tornar aí uma pessoa no mundo adulta, consciente de suas coisas, mas isso é um processo, né? Estamos aí já, ultrapassamos os 2 meses e vão vir mais 2 meses pela frente, a gente não sabe quando é que isso vai terminar. Aí tem muita mãe que para e fala assim, nossa, estou fazendo tudo errado. 2 meses já passaram e eu escutei aí as orientações da Patrícia e está tudo errado aqui na minha casa. Dá para ajustar ainda, Patrícia? Como é que a gente consegue virar essa chave? Gente, sempre dá. A criança, a criança, adolescente, pré, né? O que a gente tem de melhor neles é que eles são muito plásticos, né? Eles são flexíveis, eles se adaptam, né? Lá a neurociência fala disso sobre as crianças o tempo inteiro. Então, eles sabem perceber que há uma diferença no ambiente. E se essa diferença é uma diferença para que algo internamente traga para eles uma emoção de contenção, né, de proteção, porque sempre digo isso, limite é você dar à criança o suporte para que ela perceba que você está ajustando, contendo, protegendo, cuidando, amando, né? Então o não, ele é essencial na relação por conta disso, que a criança se sente incomodada, óbvio, frustrada, claro, mas ela se sente segura, né? Então criando, né, essas rotinas novas e trazendo ideias, e mesmo você adulto chegando para os seus filhos e dizer, gente, eu acho que a gente tem que mudar aqui a rotina, eu acho que a gente pode propor aqui algumas coisas diferentes para a gente fazer, e aí você vai criando nesse diálogo uma forma diferente, né, de fazer com que a criança construa isso. Eu acho que o mais importante é a gente lembrar que eles precisam participar, eles precisam falar do processo, eles precisam, né, interagir com isso que vai ser proposto, entende? Então, esse seria um bom caminho, e aos poucos você vai tirando, vai trazendo novos dados para aquelas coisas que você aqui está ouvindo que já está ficando 12 horas jogando, já está o dia inteiro na televisão, já está, né? Você pode ir introduzindo novas coisas. Inclusive você falou do jogo de videogame. Os meninos podem fazer isso com clube de leitura, né? Podem fazer leituras, eu não sei nem se eu já falei aqui, mas eles estarem fazendo leituras e combinam entre eles, né? Até capítulo tal, e a gente para conversar sobre o livro e tal, nananã, e depois lê tantos mais capítulos. Tudo isso ajuda para que eles se sintam em relação social com os colegas, né? Por um caminho, e ao mesmo tempo estejam fazendo uma coisa que os distancie dessa questão dos videogames, das telas, dos jogos, né? Mais ou menos por aí. Então, acho que esses são dados, assim, talvez que possam colaborar aí com as crianças e com as famílias. Estou olhando aqui meus Patrícia, apontamentos para ver se eu esqueci alguma coisa. eu lembro de uma mãe que ela falou que tem 2 filhos, um filho é mais bebê, acho que é bebê de colo ainda, e o outro tem uns 4 anos.
E que para Uhum. ajustar essa logística, já que o bebê precisa mais dela, o pai fica mais com o filho de 4 anos e o filho está meio que rejeitando a mãe e ela nem aparece mais nos desenhos do filho. O que Aham. fazer nesse momento? É normal? Está tranquila? Ela pode ficar tranquila? Ou isso aí indica algo que o filho está se sentindo abandonado, que isso, que aquilo? Qual a sua É, visão assim, dessa situação? é importante para quem tem um bebê pequeno, né? Que bom que tem alguém de apoio, né? Para chegar e cuidar do outro, né? Isso é maravilhoso. E a criança mais velha, né? Ela vai crescendo, 3, 4 anos, ela realmente passa dessa identificação com a mãe e vai começar a se identificar com o pai, natural, né? Ela vai criar uma nova relação no mundo. E essa nova relação, geralmente a figura paterna ou paterno, ou avô, avó, quem está mais próximo da criança, que seja para além da mãe. E isso é super saudável, né? Não é nada ruim para a criança. A questão é muitas vezes que nós nos sentimos com ciúmes, nós nos sentimos preteridas, ai, nem tá mais ligando para mim, ai, nem mais tá querendo dormir comigo, e enfim, né, entram como não tá me desenhando, por exemplo, ou não posso assistir o desenho na sala porque agora ele só quer assistir com o pai, né, então assim, tem algumas situações em que você pode ir aos poucos introduzindo a sua presença, né, mas introduzindo sem forçar a criança também, né? Vamos supor que a criança está fazendo alguma coisa com o pai e você chegue para ficar próxima. E a criança pede, não, mãe, sai, deixa só eu ficar aqui com meu pai e tal. Aí você, não, eu vou ficar aqui só um pouquinho porque está interessante, eu daqui a pouco saio. E se mantenha, fique ali um pouquinho, 2 minutinhos, 3, sai, vai beber uma água, volta, volta de novo. Essa introdução da sua presença você vai fazendo aos poucos, nesses momentos em que ele está só com o pai, mesmo que ele peça que você se retire, pode ser que em algum momento ele pare de pedir, né, para que você não se retire e você fique, e você ali fica, porque essa relação vai se retomando, né? Agora, o cuidado mesmo é lembrar de que você também precisa, né, ter um tempo para o mais novo e dividir o tempo para 2 crianças quando o pequeno estiver dormindo, você tentar introduzir alguma brincadeira com ele, alguma coisa que você goste de fazer, que também é uma outra coisa legal, que eu me lembrei aqui, é que muitas vezes é legal você ir lá no brinquedo dos seus filhos, nos jogos que eles têm, você escolher uma coisa que você Uhum. goste de fazer, né? Alguma coisa que desperta ali naquele monte de brinquedinho, naqueles jogos que eles têm, que você sinta que vai ser interessante, que você acha que vai ser legal para você, porque você precisa despertar na relação a sua criança, né? Você vive com sua criança dentro de você, Uhum. ela passou pela sua vida, ela está aí ainda, né? E você ir lá lembra da sua criança interior para você trazer essa criança para o momento da troca. Então é muito legal você ir lá escolher algo que você goste, algo que você se sinta confortável de fazer, brincar e que seja prazeroso, né? Porque é muito bom a qualidade do encontro, o pai está disponível para aquele momento, para aquela brincadeira e a criança vê que você interage, que você troca, que você brinca e muitas vezes a gente passa do limite, muitas vezes a gente fica Uhum. como diz, brincando muito tempo, mas a qualidade já perde porque o adulto já não está vibrando. Então é importante a gente saber o momento de pausar para quando voltar com a mesma vibração, porque a gente não vai ter energia de uma criança de brincar horas seguidas, né? Mas nós vamos ter energia de brincar durante um bom tempo com qualidade. E esse ir e vir também ajuda a criança a perceber que você vai ter o seu tempo, que ele vai ter o tempo dele de brincar também sozinho com os brinquedos dele. É importante a criança saber brincar com os próprios brinquedos, né? Ela cria recursos, ela vai entrar no imaginário, no simbólico dela, porque se sempre tem um adulto também interagindo, acaba que cria uma dependência, porque só sei brincar quando tem um adulto brincando comigo, entendeu? Então, Uhum. transitar nesses universos, assim, é muito bom, ajuda demais, né? O que mais que eu posso colaborar, que a gente Você pode falou, você pensar? falou também muito de canais no YouTube que podem ajudar aí nesse processo. Quais são as dicas que você tem, pai? Sim, é verdade. Tem uns canais, né, que tem muitas danças, muitas aulas de danças para os mais velhos, que os pais podem fazer juntos, ou só eles estarem fazendo. Mas tem um que eu gosto bastante, que é para crianças menores, até criança de 8, 9 anos às vezes acompanha, que é Smile and Learn. Ele é um canal que traz aulas de yoga e traz algumas atividades de meditação, né? Eita. E como também tem algumas escolas hoje que tem mindfulness nas escolas, né? E é muito legal esse momento da pessoa
parar, né, para entrar em contato com a respiração, entrar em contato com o corpo, e isso mexe demais no sistema porque ajuda a diminuir a ansiedade. Então, assim, é muito bom se as crianças puderem acompanhar esse canal tem, é bem a animação, né, ele é feito em animação, e é bem divertido para as crianças pequenas porque é um recurso que pode ficar lá na televisão e ter um momento da aula, que você pode fazer junto ou eles podem fazer lá, né, sozinhos também. Tem uma página no Facebook, que é uma página que chama Educação Contagiante, né? Que é a história de um pai com uma filha de 5 e um filho de 7. Também ele cansado das aulas, cansado, né, desse recurso aí da aula online, mas cumprindo ali o que precisaria fazer, o pai achou que seria interessante despertar nele o aprender a aprender, né, que é um dos pilares da educação. Ele foi lá e sugeriu para o filho que ele levantasse um tema que ele quisesse saber, que ele quisesse descobrir. E aí o filho disse, eu quero saber por que o Thor tem um martelo. Quem é que deu o martelo para o Thor? E aí, assim começou a pesquisa, né? E aí eles começaram a pesquisar sobre o tema, ele foi perguntar para o avô, que o avô assistia os super-heróis da Marvel para saber como é que tinha sido, o avô não sabia. Ele foi assistir com o filho o filme para poder ver se ali aparecia em algum momento como é que o Thor recebeu esse martelo. E eles começaram a fazer pesquisas. Então foram fazer pesquisas de sociedades antigas, de sociedades dos vikings, e como é que era, e o martelo simbolizava o quê. Enfim, várias coisas. E isso virou um conhecimento para ele e cada vez mais empolgado, segundo o pai. Então ele fez o canal a partir no Facebook, Educação Contagiante, a partir dessa experiência com o filho. E assim, ele começou a conversar com os pais nesse sentido. Eu acho que lá deve ter boas dicas sobre, né, o que fazer os meninos pesquisarem para sair desses recursos, né, gente? TV, jogos, a gente criar outros recursos para esse novo momento de quarentena que a gente vai passar, né? Mas esses novos dias que a gente vai passar, né? Eu acho que é por aí, ajuda demais. Ótimo. Patrícia, vamos falar um pouquinho também do Diamantes da Terra, né? Esse seu novo projeto. É sempre tão bom lhe Sim. ouvir, conversar com você. E agora saber que você também estará aí no Diamantes da Terra. Qual a proposta desse projeto? Como é que vai Então, funcionar? isso, o projeto, ele está vinculado no Instagram, né? Até pedir a ajuda de vocês para que vocês sigam, né, a página, façam perguntas, comentem no direct alguma coisa, que eu vou estar em contato, né? E a ideia é produzir alguns vídeos, pequenos vídeos, para conversar sobre esses momentos, a partir também daquilo que vocês colocam lá como sugestões, né? Que vocês estão passando, alguma situação que gostariam. E aí isso pode surgir mesmo vídeos, que eu vá colocando pequenos vídeos. Então a ideia do Diamante da Terra é conversar com as famílias, né? Sobre a relação entre pais e filhos. E, é claro, esse projeto tem no futuro, lá tem um Linktree, na verdade, que é para que as pessoas deixem um e-mail e respondam algumas perguntas sobre que temas elas acham que seriam interessantes, né? A gente ter ali gravado na página do Instagram. E depois, no futuro, eu amadurecer isso para uma possibilidade de um curso online, alguma coisa online que possa estar auxiliando, né, as famílias. Na verdade, esse curso já existe, ele tem um arcabouço teórico, né, bem legal para que os pais entendam, né, a relação entre os meninos e como é que os meninos, né, vivem esse projeto, né, de ser criança e crescer, né, para pré-adolescência e adolescência, que é muita coisa que acontece na vida deles, né? Se a gente pensar de 0 a 10 anos, é um tempo muito curto que muita coisa acontece. Então, é conversar um pouco sobre isso, né, dentro dessa proposta, mas a ideia é que vocês, nesse primeiro momento, sigam Diamantes, preencham lá o link do Linktree com essas perguntas, um formuláriozinho, e que eu possa estar entendendo qual é a demanda de vocês e estar fazendo alguns vídeos para colocar lá na página e a gente trocar conversas sobre os meninos. É isso. Inclusive, quem está assistindo esse bate-papo ficou com alguma dúvida, pode ir lá, né, Patrícia? E deixar essa dúvida lá no Pode, direct. claro, claro. Pode ir lá e perguntar. E aí nós vamos interagindo e trazendo aí algumas ideias, algumas propostas. São sugestões, né, gente? Coloquem em prática e vejam aí como é que pode ser, né? Não tem uma fórmula pronta, né? E também é muito importante nesse momento, como eu disse, nas horas das conversas em família, as crianças falarem do estado emocional delas, né? Elas poderem falar como elas estão, se elas estão bem, se elas estão preocupadas, porque às vezes tem angústia com vovô, com vovó. Algumas crianças pode ser que precisem de uma psicoterapia depois, né? Se a casa foi uma casa que também todo mundo ficou muito angustiado, tenso, porque a criança é uma esponja. Ela
lida com o ambiente com os 5 sentidos, né? Então ela é muito tato, muito audição, muito visão, né? Ela é muito atenta à forma, né? Como a gente interage com elas. Então eles são muito atentos a isso e isso pode afetá-los, né? Sem vocês nem estarem percebendo. Às vezes a criança no silêncio dela, ela está ali, ó, só absorvendo as situações. Então, cuidar mesmo de vocês trazerem um equilíbrio para vocês no dia a dia, que vai ajudar demais, demais, demais. E uma outra sugestão que eu gostaria também de deixar é que agora existe um recurso maravilhoso, a gente já sabe, que são os OEs, né? Os óleos essenciais são maravilhosos, né? Ajudam a gente a trazer um aroma para dentro de casa que ajuda a relaxar o nosso sistema, outros dão mais vigor, vitalidade. E eu tenho sugestão de dois, que é o laranja doce e o lavanda. Laranja doce para usar durante o dia, a lavanda para usar à noite. Naqueles difusorizinhos que você coloca no ambiente, para que fique, né, um cheirinho bom ali, que são coisas que relaxam o sistema e fazem a pessoa ficar mais tranquila, dá um estado de alegria também, principalmente a laranja doce para criança é bom. Então, assim, usar esses recursos que também são ótimos para esse momento aí que a gente está vivendo. Tem alguma Olha coisa que eu aí. deixei de falar, deixei de Ah, acrescentar, deixei de trazer? eu achei maravilhoso, maravilhoso. Como é bom lhe ouvir, Patrícia. Você consegue dar um norte assim pra gente. É muito bom. Muito Que obrigada. bom, Juliana, que eu estou Sucesso, colaborando, ótimo. sucesso aí nesse projeto Diamantes da Terra. Conte sempre com a gente aqui do Viver Bem, né? Que a gente sabe como você bem intitulou esse projeto, né? Diamantes da Terra. As crianças são os nossos Sim, diamantes, nosso né? futuro, né? É isso mesmo. E a gente precisa lapidar bem direitinho para que a Terra se transforme num mundo bem melhor do que é hoje, né? Com certeza, isso mesmo, essa é a ideia, viu? Obrigada, Um beijo, Pati. tá? Obrigada, Ju, um beijinho. Tchau, Tchau. lindinha.